Só para a gente fechar esse ponto, vamos identificar uma pessoa amargurada. Vamos tentar dar a radiografia de uma pessoa amargurada. Eu sei que todos vocês têm muita luz sobre perdão, né? Mas tem alguns assuntos que não tem jeito, a gente sempre tem que bater nessa tecla, né? Identificando uma pessoa amargurada. Várias características aqui. A primeira característica de uma pessoa amargurada é a falta de interesse pelos outros. A pessoa ferida se importa muito pouco com quem quer que seja, perdeu a afeição natural, torna-se empedrada, endurecida, indiferente, insensível à dor e à necessidade alheias. Pessoas amarguradas, elas são retiradas, separadas, experimentando uma comunicação, né, quebrada, mal sucedida. Segunda coisa, pessoa amargurada, ela não é transparente, ela começa a perder essa transparência, né? Essa capacidade de ser ela mesma. Pode se tornar extremamente envergonhada, vive uma vida encoberta, a tendência é retrair, esconder a ferida. Ela não quer ser descoberta exatamente com medo de ser novamente rejeitada, não é? Então, o medo de se expor é sempre sustentado por algum tipo de manipulação, de máscara e etc. Terceira coisa, a pessoa amargurada é hipersensível, melindrosa, fere-se muito facilmente. Como ela já está sofrendo, ela reage tomando qualquer correção como se fosse rejeição. Às vezes você até quer ajudar, fulano, olha, por favor, não faça isso não vai ser legal para você. Fulano me rejeitou. Não é? Recebe qualquer correção como se fosse uma rejeição. É muito vulnerável às vãs imaginações. Ela pensa que todo mundo está contra ela. Aquela famosa goleiro de seta. A seta passa lá em cima, puxa aí. Né? Está falando de mim, e não sei o quê, né? Tendência à possessividade. Normalmente, a pessoa amargurada, ferida, tem uma tendência à possessividade, por causa do déficit emocional. Raramente ela tem um verdadeiro amigo, quando consegue isso, age com uma possessividade doentia. Não, fulano só pode ser meu amigo, ninguém pode mais, né, ser amigo dele, não é que ela se sente assim, enciumada. Isso vai tornando o relacionamento insuportável para outra pessoa, infernizando a situação, trazendo mais sofrimento. Gente, ninguém aguenta uma pessoa que quer monopolizar um relacionamento. Isso asfixia a individualidade e, é lógico, vai trazer mais ferida ainda. Um outro ponto aí é que a pessoa amargurada, ela faz acepção de pessoas. Ela só considera as pessoas que são ou que agem da forma como ela quer ou gosta. Pessoas que discordam dela são tidas como insuportáveis. Tem aquela tendência de riscar pessoas totalmente da vida dela. É comum você ouvir ela dizer assim, eu não suporto essa pessoa. Fulano morreu para mim. Morreu. Né? Também tem medo de conhecer novas pessoas. Muitas vezes o medo de uma nova frustração supera a expectativa de um novo relacionamento. Então, às vezes é comum a gente ver pessoas profundamente frustradas nesse sentido. Uma vez eu estava conversando com uma irmã, ela abrindo o coração, e chegou num ponto que ela, então, chegou na área que estava pegando, e ela falou, não, Cote, eu, sinceramente, eu não quero me casar. E quando você vê uma moça, não é? Uma moça bem apresentada, bonita, falando assim, eu não quero me casar, é porque tem um negócio muito sério, porque toda moça quer casar. Eu não quero me casar. E quando a gente foi ver ali a história do relacionamento dos pais, um inferno, então aí ela desabafou, falou, olha, se for para mim sofrer o que minha mãe sofreu com meu pai, eu não quero o casamento. Né? Havia uma ferida profunda ali. Também, uma outra característica de uma pessoa ferida é que ela
tem que ser sempre atendida nas suas exigências imediatas. Elas não sabem ouvir um não sabem ouvir um espera. As coisas têm que ser apenas do seu jeito, na sua hora, intransigente. Tem que ser do jeito e na hora dela. Também mostra pouco ou nenhuma gratidão para com os outros. Esse é um ponto fundamental. Talvez é uma das maneiras assim mais fáceis, mais patentes, né, de você diagnosticar uma pessoa ferida, é pela gratidão. Todas aquelas áreas da sua vida que você pode ser agradecido a Deus, é porque você está curado. Se tem alguma coisa que você não pode, naquilo, dar graças a Deus, é porque tem um problema. Paulo fala o quê? Em tudo dai graças. Não é por tudo, mas é em tudo. Até numa coisa que não foi boa. Você pode dar graças. Por quê? Porque podia ter sido pior. Né? Podia ter sido pior. Obrigado, porque não foi pior a tragédia. Não é? Então, gratidão é um termômetro realmente da saúde emocional. Quando a pessoa não tem gratidão, quando ela cospe no prato que ela comeu, quando tem esse tipo de atitude, é porque a vida emocional está infeccionada. Também, geralmente, ela vai falar palavras de lisonjas ou de críticas duras. É 8 ou 800. A pessoa ferida é assim. Ou a pessoa é a melhor pessoa do mundo para ela, ou é a pior. Ou ela elogia ou critica. Enquanto se sente agradada, aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo. Qualquer frustração mínima, aquela pessoa não serve. É a pior pessoa do mundo agora. Também guarda mágoa por longo tempo, acha extremamente difícil perdoar. A gente fala, perdoar é muito difícil. Toda pessoa que acha extremamente difícil perdoar, algumas até dizem, eu não consigo perdoar. Essa é uma das maiores mentiras de Satanás. Né? Eu não consigo perdoar. Isso expressa realmente, é um sintoma claro de que essa pessoa está profundamente ferida. Na verdade, perdoar é a maneira mais fácil e barata de resolver os principais problemas e conflitos da vida. Né? Difícil mesmo, extremamente doloroso, é você não perdoar. Aí você vai sofrer. Sai caro. Também, frequentemente, tem atitudes obstinadas de rebelião aberta. Toda pessoa ferida desenvolve um orgulho muito forte. Feridas e orgulho são coisas proporcionais. Como é que eu sei o tamanho do orgulho? É o tamanho da ferida. As feridas se concentram no orgulho, viabilizando a existência e a influência desse orgulho. E o orgulho pode contaminar as nossas decisões, sustentando o quê? Obstinação. E a obstinação é isso, é você insistir numa coisa que você sabe que você está errado. É obstinação. Muitas vezes querendo se auto-justificar. Aqui é que a gente entende a feitiçaria da rebelião. Por isso que a Bíblia fala o quê? Samuel disse para Saul que o pecado de rebelião é como feitiçaria. Só a ferida pode justificar esse tipo de insensatez. Teve uma situação, né, de um casamento que se divorciou, se desfez, e havia-se um ódio tão grande entre essas duas pessoas, que o marido começou a se desfazer dos bens deles. Então, um carro que valia, por exemplo, 30, ele vendeu por 5, só para a ex-esposa tomar prejuízo. Ele falou, eu tomo prejuízo, mas ela também toma. É uma burrice, né? É só um cara tem que estar muito enfeitiçado pela ferida para fazer um negócio desse. O cara está se prejudicando, se autodestruindo, para o outro também se sentir mal. Entende?
É muita mediocridade. Mas o que explica esse tipo de insensatez, gente? Esse tipo de comportamento burro? A ferida. Até onde uma pessoa pode ir na ferida dela? E também pessoas feridas vão buscar más companhias com o intuito de se sentirem apoiadas, né, em relação às suas feridas. Isso é uma lei do mundo espiritual. Os amargurados se atraem, não é? Normalmente, uma pessoa amargurada vai buscar um outro rebelde para se sentir apoiado na sua rebelião. Isso é uma lei mesmo, não é? É o princípio do motim, né? Também experimentam extremos no humor. De repente, a pessoa está super alegre e daqui a 5 minutos a lua virou. Você não pode nem chegar perto. Então, você não sabe que lua o fulano vai estar hoje. Porque, dependendo da lua, ele já vem com as 4 patas. Né? É um negócio terrível. E o último ponto aí, toda pessoa amargurada é dada a maledicência. Tem sérios problemas com as palavras. Vai jorrar da sua boca muitas palavras de condenação, de difamação, sempre pelas costas. E é dessa forma, gente, que muita gente, muito ministério é destruído. Hoje a gente vê muitas igrejas sendo implantadas, mas a gente vê, eu tenho visto várias igrejas fechando as portas. Muitas igrejas, muitos ministérios acabando. E você sabe o que destrói um ministério, às vezes? É a maledicência dos membros. É a maledicência do próprio pastor. O pastor fala mal das ovelhas e as ovelhas falam mal do pastor. O diabo não precisa nem de fazer nada. A própria igreja dá cabo de si mesma. O diabo só fica de braço cruzado. Puxa vida, né? Aqui está fácil demais. Né? Então, isso aqui é um diagnóstico, é uma radiografia de uma pessoa ferida. Lógico que a amargura, a falta de perdão também está muito associada com essa questão dos abusos que nós falamos, né, no ponto anterior, abusos sexuais, morais, abusos espirituais. Muito comum hoje os abusos espirituais, líderes que se sentem donos das pessoas, que se sentem no direito de amaldiçoar alguém que saiu da igreja. Não é? O cara decide sair da igreja, está amaldiçoado. Coisas horríveis vão acontecer com você. Você vai voltar rastejando. Vai voltar e vai pedir perdão. E eu vou pensar se eu perdoo ou não. Bom, o que a Bíblia diz que essa pessoa não está sendo um pastor, está sendo um bruxo, um feiticeiro. Não é? Nenhum pastor tem o direito de fazer isso. Mas são abusos espirituais, acontece. E tudo isso, gente, pode construir realmente, ou ajudar a construir um quadro de muito prejuízo emocional. Muito prejuízo, muita destruição, que a médio e longo prazo vai ser substituído por um processo terrivelmente depressivo. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça agora. Eu quero orar com você.